E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje, iniciando a semana, para a gente começar legal, vou atender o pedido de muita gente que está pedindo que eu continue a linha do tempo do colecionador, a minha linha do tempo. Parei lá em meados dos anos 90, ou seja, 95, 96, quando eu encerrei as minhas atividades como colecionador. Desde então, desde 96, mais precisamente, eu me dediquei, naquela época, ao Magic. Naquela época. E fiquei ali, naquela coisa que foi o Magic, aquele acontecimento, aquele fato, aquela loucura, aquela febre, que foi Magic the Gathering. Para quem frequentava lojas especializadas em quadrinhos, para quem frequentava bancas que também tinham card games e que naquela época eram muito escassos, acho que existia o Spellfire, acho que era esse o nome, né? Spellfire, e o Magic. E tinha algum outro card game que eventualmente aparecia. Cards, propriamente dito, a gente encontrava coisas importadas, coisas nacionais. Haviam saído algumas coisas em revistas, né? Mas realmente era uma novidade um card game, como foi o Magic, como é ainda hoje o Magic. O Magic é algo fora do comum. E por que eu estou falando tanto do Magic? Porque o Magic foi o que me tirou, digamos assim, do mundo dos quadrinhos. Claro que na época tinham outros fatores. Um deles, o fator financeiro, pesava bastante. Claro, não dá para negar. Mas, além deste, surgiu então o Magic. E o Magic, ele era algo sedutor, né? Um card game, um jogo, a socialização, né? Aquele lance de estar participando de um grupo, que também acontecia com os quadrinhos, é claro, mas não havia aquele entrosamento tão grande como havia no Magic. E a partir daí, eu resolvi que ia fazer uma troca, uma mudança do Magic, das HQs para o Magic. E assim eu fui, trocava HQs aqui, vendia outras ali e adquiria Magic a colar. E assim foi indo. Uma troca aqui, uma troca ali, Magic. Uma troca aqui, uma troca ali, Magic. E consegui montar alguns decks do Magic para jogar. E aquilo durou alguns anos. A febre do Magic, para mim, durou alguns anos, ali uns bons anos. Tá? E foram ótimos. E eu não tenho do que me arrepender. De forma alguma, eu posso me arrepender daqueles momentos, bons momentos, proporcionados pelo Magic the Gathering. Por outro lado, aos poucos, eu fui me desprendendo dos quadrinhos. Me desprendendo dos super-heróis, dos outros quadrinhos alternativos e tudo mais. E foi criando desinteresse. Embora eu trabalhasse em uma loja especializada, que era a Zona Franca, de toda forma, eu também, por eles venderem Magic, eu também participava daquele momento. E aquilo era um momento. E o quadrinho foi deixando de lado, priorizando outras coisas. Né? Coisas que a gente tem durante a juventude. E já naquela época não era tão jovem assim. Mas enfim, eis que, com o passar do tempo, vem as mudanças, a gente acaba mudando de cidade, acaba mudando de trabalho, acaba mudando também de status e tudo mais, e a gente acaba largando algumas coisas, e em detrimento de outras. E o que aconteceu? Eu abandonei de vez os quadrinhos. Verdade. O último suspiro que eu tive de quadrinhos foi quando eu me mudei aqui para essa cidade de Caxias do Sul. Logo que eu cheguei em Caxias, o ano era 2003, eu estranhei o clima. Para quem não sabe, Caxias do Sul é na Serra Gaúcha, um clima bem diferente de outras regiões, é um clima frio, né? E eu estranhei. Eu chegava aqui e estranhei aquele clima frio, úmido, né? E acabei pegando uma gripe. E aí foi fundamental
e foi o final dos quadrinhos. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro para comprar remédio. Eu não estava trabalhando, eu vim em busca de trabalho. Precisava de dinheiro para o remédio. E eu olhava e não via alternativa a não ser uma caixa que eu tinha com alguns quadrinhos, entre eles Super Almanac DC e Super Almanac Marvel, e completos, né? E também uma coleção completa de Novos Titãs, da Abril, todos os formatinhos. Tá? Eu peguei aquela caixa, fui até uma loja especializada de quadrinhos que tinha aqui na cidade, tem ainda. Cheguei lá, apresentei para o responsável, olha, eu tenho esses quadrinhos, quero comprar, quero vender, quanto você quer pagar, quanto você pode pagar. Na hora, ele fez a oferta dele, R$30, R$30, isso aí em 2003, então vocês podem fazer aí um cálculo, uma média aí, tá? O que dava para comprar em 2003 com R$30. Mas eu digo para vocês o que dava para comprar na farmácia com R$30. Eu comprei alguns comprimidos para gripe, para febre, comprei um vidro de xarope e um daqueles chazinhos que tu compra, chazinhos antitérmicos. Comprei aquilo ali, o que alcançava o dinheiro, aqueles R$30. Desta forma, o que aconteceu? Foi-se o meu último elo que eu tinha com o mundo dos quadrinhos, em 2003. Mas eu já tinha parado, como eu disse, de colecionar lá em 96. Tá? Então, tudo que eu contei da linha do colecionador até hoje, né, nos outros vídeos anteriores, acabaram lá. Claro que também, nos anos 90, não colaboraram muito, né? A gente tinha coisas muito ruins saindo. Principalmente ali de 98, 99, 2000, houveram mudanças, mas principalmente em 97, 98, 99. Tá? A gente teve o Demolidor com aquela armadura, né? A gente teve o Thor, terrível, aquele Thor do Mike Deodato, aquela fase do Hulk também, do Deodato. Eu sei que muitos de vocês adoram o Mike Deodato, eu também gosto demais, mas aquelas fases que ele estava fazendo um decalque do que era a Image, os artistas da Image no Brasil, naquele momento, e fora também, Portácio, Jim Lee, Mark Silvestre, tentando fazer aquele estilo, não ficou bem, sinceramente. E é uma fase que eu acho que até o próprio Deodato, não sei, acho que o artista tem momentos que ele deve se vergonhar. Não sei se é o caso do Deodato, não sei se ele curte aquela fase. E também é lógico que eu não sou o cara que tem a razão de tudo, né? E que eu estou falando aqui é a minha opinião, somente a minha opinião, expressando para vocês, para contar o que me fez largar dos quadrinhos. A Image foi realmente muito responsável, embora houvessem quadrinhos que eu gostasse, era o caso do Savage Dragon, tá? Savage Dragon era o quadrinho que eu gostava da Image. O resto é totalmente descartável. Tem os fãs do Spawn que vão me insultar, mas eu acredito que... E olha, não era uma pegação no pé do Rob Liefeld, tá? Rob Liefeld não é um mau artista. Eu vou insistir. Um dia a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas, no geral, a Image, para mim, não transmitia nada. Tá? A não ser, como eu disse, Savage Dragon, que era um quadrinho muito bacana. Eu ainda curto bastante. Gosto muito do estilo de desenho feito ali. E a história também, ela é meio uma sátira. Às vezes ela leva para um lado mais de metáforas, traçando parâmetros ali entre quadrinhos que já existem nas outras editoras e o quadrinho do Savage Dragon. Mas, se você for analisar, é o melhor material que eles tinham, tá, na época. O melhor material da Image. Tá? Então, mas voltando, então já em 2000, nos anos 2000, eu totalmente sem nenhum quadrinho, nenhum contato com quadrinho. E para vocês terem ideia, com o Magic, ainda hoje eu trago comigo somente esta carta sobrou do Magic, um pântano da 4ª edição, que foi onde eu comecei no Magic. E dos quadrinhos, gente, eu não fiquei com nada.
daquela época. Nada daquela época. Nada daquela época mesmo, tá? Tudo foi-se ali. Mais adiante, passado muito tempo depois, e com outras prioridades na vida, como pagar aluguel, né? Pagar condomínio, contas que chegavam, alimentação, e um lazer que seria ir a um bar, curtir com a família, com os amigos, fora isso aí, tá? Não sobrava muita grana. Então, comprar quadrinhos era uma coisa que não me passava pela cabeça. O máximo que eu conseguia chegar próximo era passar por uma banca de revista e ver ali alguns títulos que realmente, de verdade, não estavam me chamando atenção. Até que um dia eu vi num sebo que abriu na cidade, eu vi lá Guerra Civil. E daí eu fui ler sobre isso na internet, tá? Fui ler na internet. Eu cheguei na internet, procurei numa lan house e comecei a ler os scans. Numa lan house. Aí eu percebi que era legal aquilo ali. Mas mesmo assim, era uma série, uma saga que já tinha passado há algum tempo, que já estava, né, terminada, e a vida seguiu. Em 2013, ali pelo final, digamos que era setembro, outubro, novembro de 2013, eu resolvi, passando por uma banca, que eu queria reiniciar nos quadrinhos. Até ali, até 2013, desde lá, eu falei para vocês, 2013, 10 anos, eu passei longe, distante dos quadrinhos e eventualmente li alguma coisa em scan. Tá? E daí eu sei, vocês vão dizer que eu estou traindo o movimento, lendo scans. Você não pode incentivar o jovem a ler scans. Em primeiro lugar, dificilmente tem um jovem assistindo o canal. Tá? A maioria é velho. Certo? É velho, você é velho. E a maioria também coleciona já, e já é colecionador, já curte quadrinhos há muito tempo, então não vai afetar em nada, tá? A verdade é que o Scan colaborou demais mesmo, para que eu voltasse aos quadrinhos. Então, às vezes, antes de você torcer o nariz para o Scan, pensa que ele pode ser sim uma porta de retorno ou até de entrada para os quadrinhos. É muito importante pensar isso aí. Eu quero a sua opinião, claro, você deixa aí embaixo o que você acha desse tópico, os scans. Quem sabe mais adiante a gente vai falar sobre isso. Bom, mas passando pela banca, me chamou a atenção a revista que estava começando no número 1, Capitão América e Gavião Arqueiro, número 1 da Panini. E é formato americano. Se eu disser para vocês que aquilo me chamou a atenção pelo formato, não foi isso. Foi exatamente por ser o número 1. Então, também disso dá para a gente ter uma ideia de que número 1 atrai novos leitores ou retorna, pelo menos, leitores antigos que estavam parados, incentiva a retornar. Neste Capitão América, que eu não sabia do que se tratava, que fase era, o que tinha dentro, eu me deparo com a saga Náufrago na Dimensão Z, que é do Rick Remender, que é com o John Romita Jr., que tem o Klaus Jansson, que eu falei no vídeo anterior sobre o Demolidor, falei do Klaus Jansson, ele estava aí também, deixando seu toque na arte final. Além do Náufrago na Dimensão Z, que eu gostei demais daquela primeira história, tinha também uma história dos Vingadores Secretos, se eu não me engano, e, mais importante, Gavião Arqueiro do Matt Fraction. Gavião Arqueiro do Matt Fraction. Incrível. De primeira eu fiquei lendo aquela história e já queria ler o número 2. Foi incrível. No mesmo dia, nessa mesma banca, havia um pacote de revistas em promoção, que era Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. E eu, ávido por colecionar de novo, interessadíssimo em voltar a ler e colecionar, uma das capas, eram capas muito bonitas, muito chamativas. Pedi para abrir o pacote e tal. O rapaz disse que não podia, mas que dava para mim virar. O outro lado tinha outra capa, duas capas muito bonitas, a capa número 1 e a outra capa, não lembro qual era o número, mas tinha a arte do David Finch. E ele disse, olha, é uma coleção nova, é fácil conseguir os outros números, tá aí do 1 ao 7. Bom, eu comprei.
um valor bem acessível mesmo, comprei. Abri, cara, e eu me decepcionei, porque o Esquadrão Suicida que estava ali não era o Esquadrão Suicida que eu estava acostumado a ver anos antes. O Esquadrão Suicida do magistral John Ostrander. Não era aquele Esquadrão Suicida, não. Bem diferente, histórias até bobas por vezes, né? Os desenhos eram legais, tá? Desenhos legais. Muito espalhafatosos, mas legais. Porém, quando eu fui procurar Aves de Rapina, porque eu tinha visto o desenho do David Finch na capa, eu abro e tem um tal de Jesus Sainz. Cara, sinceramente, todo respeito ao senhor Jesus, mas deu vontade de parar ali mesmo, de voltar a colecionar. Deu vontade, porque os desenhos eu achei muito precários, muito travados e tal. Então, deu vontade, tá? O que eu soube é que não ia seguir com aquela coleção. Eis que eu me surpreendo, tempos depois, fui pesquisar, e aquela coleção era fechada já no número 7, acabou ali. Havia acabado no número 7, cara. Então o cara da banca me deu um belo de um drible. Também, em outro local, em outra banca, eu estava passando e encontrei uma edição número 14 da revista Dark, da Panini, da DC. E me interessei. Dei uma folhada, assim, me interessei. Aí perguntei pro cara se tinha outros números, tinha mais alguns números, ficou faltando, eu acho que... Tinha vários números, na verdade. Ficou faltando ali, eu acho que 2 ou 3 números, do 1 ao 14, do 0 ao 14, na verdade, que depois eu descobri que o número 1 veio antes do número 0 veio somente um ano depois, né? Um especial de capas número 0 e tal. Tinha o John Constantine e tudo mais. Mas o que me chamou mesmo a atenção nessa revista foi que tinha um Homem-Animal, um personagem do qual eu sou muito fã. Na DC, um dos personagens que eu mais gosto. Tinha Homem-Animal do Jeff Lemire. O Jeff Lemire eu não sabia de quem se tratava, não tinha noção. Imagina quanto tempo parado sem saber como é que andavam as coisas, quem eram os autores do momento, né? Sabia que na Marvel o Michael Bendis mandava e desmandava, mandava prender e mandava soltar. O Mark Millar também. Mas na DC eu não sabia quase nada. E quando eu li essa aventura do Homem-Animal, eu disse, putz, esse cara é muito bom. Olha, não gostei muito dos desenhos, mas o roteiro dele era muito bom. E a outra história, que eu achei legal por ter um vampiro, que era Eu, Vampiro, tinha os desenhos do Andrea Sorrentino. Eu sei que muitos aí conhecem, outros nem tanto. Mas esses desenhos do Sorrentino, esse sim eu tenho que dizer que não me agrada nem um pouco. Me agradava muito menos na época, tá? Muito menos me agradava. Hoje ainda me agrada um pouquinho. Na época, muito menos. Só para acelerar, né? O André Sorrentino é um desenho muito congelado, muito parado. Não tem dinâmica nos desenhos, não se movimenta, sabe? Então é meio complicado esses desenhos. Não me agrada. A partir de então, eu comecei a procurar na internet, nos sites esses, tipo Mercado Livre, OLX e tantos outros, procurando por revistas e quadrinhos. Me voltou aquela vontade de colecionar, aquela vontade de comprar, aquela vontade de ter o quadrinho, de guardar o quadrinho. E procurando, eis que eu encontro uma oferta bem legal. Um valor bem bacana, que me atraiu. E era um anúncio dizia que cerca de 700 HQs. 700 HQs. Que daria mais ou menos R$1 cada uma. E eu, de imediato, corri, como era o LX, eu entrei em contato direto com a pessoa, negociei e, claro, daí houveram um momento de negociação, e-mail para lá, e-mail para cá, conversa, negocia, baixa valor e tudo mais, né? Que eu não vou estar detalhando. E aí foi ver as revistas, né? Antes de comprar. E tinha lá o Watchmen, tinha V de Vingança, tinha um montão de graphic novels, graphic Marvel, graphic Globo. Eu imaginava que ia chegar lá e ia ter só formatinhos e nem era completo e em mau estado. Muito pelo contrário, eram todos formatos americanos ou formatos magazine e perfeitas, no plástico, individuais. Tinha uma coleção completa de Sandman, Cavaleiro das Trevas,
Aqueles Um Conto de Batman, todas elas, tá? Inclusive algumas encadernadas que saíram na época, e mais um lote de outras HQs e outras séries e minisséries, como Gavião Negro, como Arqueiro Verde, a revista de linha dos Caçadores. Bom, enfim, gente, eu vou ficar detalhando aqui, vou até amanhã. Tinha tudo isso aí. E ainda, além disso, um lote de techs, mais ou menos aí, uns 50, 60 techs, nem todos em bom estado, verdade. Mas eu destaco que tinha a Forte Apache número 4 da primeira edição, tinha também o Índio Branco da primeira edição e tinha Os Sinos Dobram por Lucero, também da primeira edição, em ótimo estado. Então, foi um achado. Né? E ainda, além de tudo, eu consegui reduzir o valor muito abaixo mesmo. Assim, ó, é coisa que as revistas saíram por cerca de 30 centavos, 40 centavos no máximo. Tá? Então, foi um grande achado, um grande negócio, e a partir dali eu voltei a colecionar. Certo? Depois, ainda temos uma segunda parte dessa saga do colecionador, onde eu vou dizer para vocês como que eu fiz a metamorfose, a mudança desses formatos, dessas revistas mais antigas da Abril para os atuais. Tá? Então, gastando muito pouco. Espero que incentive muitos de vocês, se estão parados, se não estão adquirindo, incentive vocês a garimparem na internet, tá? Procurarem, porque sempre tem alguma oferta muito boa. Tá? E, claro, trocas também, para quem está parado aí com a coleção, não sabe mais o que fazer, não tem mais interesse, venda nos grupos, troque nos grupos. Eu acho que o grupo de WhatsApp, grupo até do Facebook, eu não sou frequentador do Facebook, mas sempre incentivo aqui que grupos de WhatsApp é muito importante, tá? A gente tem um grupo do Box Nerd e tá aqui embaixo na descrição o link para você entrar lá no grupo, tá bom? Então, por hoje é isso. A gente vai seguir com essa linha do tempo do colecionador para vocês aí, quem sabe, se incentivarem, voltarem a colecionar ou começarem a colecionar de fato. Certo, pessoal? Forte abraço e a gente se fala na próxima. Valeu!